Olá, jovens, tudo bem com vocês? Novamente nós estamos aqui reunidos para nós darmos continuidade ao estudo deste ano do livro de Mórmon. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 de Mosias. Tem também escritura de domínio para vocês decorarem, certo, nesse capítulo. Então dá uma pausa aí para que você possa fazer sua oração, preparar seu material e a gente dá continuidade ao nosso estudo de hoje. Muito bem, então no capítulo 4, certo, nós vamos estudar sobre como foi a atitude das pessoas, como foi a reação das pessoas, da população nefita que estava lá perante o rei Benjamim no seu discurso. Qual foi as atitudes que eles tomaram? Como foi que eles reagiram às palavras que o rei Benjamim, colocou para eles, ensinou, chamou ao arrependimento, certo? Então, como podemos, primeiramente, no versículo 4, no versículo 1 a 2, vocês vão entender como foi a reação dessas pessoas. E eu quero que vocês me respondam. Como é que nós podemos saber que nossos pecados foram perdoados? Então, acredito que cada um de vocês já cometeram erros e que vocês já também se arrependeram deles, já falaram com seus líderes sobre isso. E como foi seus sentimentos depois disso? Como você soube que realmente o Senhor perdoou seus pecados? Qual foi a paz que você sentiu depois que confessou ao Senhor também, e qual foi a reação? Então vamos ver a reação das pessoas primeiro, lá no versículo 1 e 2, e depois vocês vão dizer, o que foi que aconteceu com vocês. Tá? No versículo 1 e 2 do capítulo 4, o rei Benjamim começou a falar com as pessoas e de repente eles caíram por terra. E eles todos ficaram maravilhados com todas aquelas palavras que o rei Benjamim ele falou, certo? E aí, o que aconteceu logo após isso? As pessoas começaram a clamar numa só voz: ó, tenha misericórdia e aplicai o sangue expiatório de Cristo, para que nós recebamos o perdão de nossos pecados e nosso coração seja purificado, porque cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, naquele momento, todas aquelas pessoas pediram perdão dos seus pecados, clamaram numa só voz, certo? E com isso, nós podemos entrar numa conclusão, que é possível, nós recebemos o perdão dos nossos pecados se nós fizermos a primeira coisa, que é desenvolver a fé em Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu. A partir daquele momento que eles foram ensinados sobre o arrependimento, e puderam desenvolver a fé no Salvador, na expiação de Cristo, eles puderam ser perdoados seus pecados. E aí o presidente Howard B. Lee, ele falou o seguinte: se chegarmos o tempo em que tivermos feito tudo o que puderem para arrepender-se de seus pecados, sejam vocês quem forem, onde quer que estejam, e tiverem feito reparações e restituições da melhor maneira possível. E se for algo que prejudique sua condição de membro da igreja e tiverem procurado as devidas autoridades, então desejarão uma resposta confirmando se o Senhor aceitou ou não. Ao examinarem sua própria alma, se buscarem encontrarem paz de consciência, por esse sinal saberão que o Senhor aceitou o seu arrependimento. Então a primeira coisa, como eu falei, foi ter fé em Jesus Cristo. E depois, como ele diz, aquela paz de consciência que você vai sentir logo após você ter feito tudo o que precisa ser feito para receber o perdão de seus pecados, certo? Então, dando continuidade, no versículo 3, falou sobre isso, que eles sentiram o perdão dos seus pecados, certo? E no versículo, só relembrando aqui no versículo 3, o que foi que aconteceu com eles, quando eles fizeram esse pedido de pedir perdão. Então isso assim: aconteceu que depois de haverem pronunciado essas palavras, o Espírito do Senhor desceu sobre eles e encheram de alegria, havendo recebido a remissão de seus pecados, tendo paz de consciência, por causa da profunda fé que tinham em Jesus Cristo, que havia de vir, de acordo com as palavras que o rei Benjamim lhe disseram. Então, como eu falei na citação anterior, essa paz de consciência é fundamental quando nós reconhecemos que os nossos pecados são perdoados, certo? Então, continuando no versículo 4 até o 8, ele vai falar também sobre
Só um minutinho. Sobre como o rei Benjamim ele sabia que aquelas pessoas estavam prontas para continuar ouvindo as suas palavras, então ele continuou, né, fazendo as pessoas compreenderem quais eram as condições, né, de cada um deles. Né? Então, do versículo 4 até o versículo 8, o rei Benjamim continuou falando a respeito disso, sobre a importância de nós entendermos a nossa dependência de Deus. Né? No versículo 8 ele fala sobre a nossa nulidade. Ele diz, digo-vos que se haveis adquirido, ele diz assim, e esse é o meio pela qual é concedida a salvação, e não há qualquer outra salvação a não ser que essa foi mencionada, tampouco há outras condições pelas quais os homens podem ser salvos, exceto aquelas de que vos falei. Então, não existe outro caminho onde nós não podemos ser salvos a não ser pelo Salvador Jesus Cristo. Então, nós somos dependentes dele. Nós, como se diz, é a nossa nulidade, né, com o Senhor. Então, nós não podemos deixar de compreender isso, que para tudo nós precisamos. Hoje, o mundo, muitas pessoas acreditam na ciência, em outros estudos, né, que nós não dependemos nós não dependemos de Deus. Mas nós compreendemos claramente que para vivermos até mais, depois que tudo isso está acontecendo, né, nós temos uma compreensão plena de que Deus está acima de tudo, que Ele pode fazer o mundo parar, como aconteceu, né? O mundo parou por algum tempo. Então, o Senhor ele é o dono de tudo. Então, nós dependemos de Deus. Então, hoje as pessoas elas têm uma compreensão, nem que seja pouca, sobre isso, mas eles entendem claramente que eles dependem de Deus, que o homem não é capaz de dominar tudo, certo? Então, no versículo do versículos 9 em diante, né, o rei Benjamim ele vai falar sobre algumas coisas para nós conservarmos a remissão dos nossos pecados, certo? Então, eu queria que vocês atendessem a alguns versículos. Vamos para o versículo 13 e o versículo 13 a 16, certo? No versículo 13 a 16, o rei Benjamim fez das pessoas que conservam a remissão de seus pecados, certo? Então, no versículos 13, nós temos que aprender como, né, como nós devemos nos comportar, né, qual deve ser as nossas atitudes depois que os nossos pecados são perdoados. Né? E ele diz assim, e não tereis desejo de ferir uns aos outros, mas sim de viver em paz e dar-lhes, né, dar a cada um de acordo com o que lhe é devido, certo? Então, essa é nosso primeiro exercício de hoje, certo? Então, eu vou perguntar a vocês, o que devemos fazer depois de nossa remissão dos pecados? Depois que somos perdoados, o que é que nós devemos fazer? Então, está em Mosias, capítulo 4, 13 a 16. Vocês vão dizer qual foram as atitudes daquelas pessoas lá do povo nefita, e vocês vão dizer algo mais que o que você poderia fazer para depois que você, né, não é perdoado os seus pecados, tá bom? Do versículo 24 até o versículo 26, o rei Benjamim vai falar sobre uma coisa importante, que é ajudar os necessitados. Hoje a igreja utiliza da oferta de jejum para ajudar os pobres e aflitos, né? Então, a oferta de jejum tem esse papel fundamental, de que nada deixe faltar, né, para os membros da igreja. Então, é de suma importância que nós possamos compreender a oferta de jejum. E toda vida que nós fazemos o jejum, nós temos que ajudar as pessoas, como? Fazendo o pagamento das nossas ofertas de jejum. E aí esse dinheiro é usado para ajudar todas as pessoas que passam por necessidade. Os líderes locais, né, o bispo, ele vai ter a sabedoria para compreender como poder ajudar essas pessoas, certo? E aí é importante que você faça a sua parte, que é fazendo o que? Pagando a oferta de jejum para ajudar essas pessoas, pensando no próximo, certo? Então, mais do que nunca, hoje, é muito usado a oferta de jejum, certo? E agora, para finalizar, eu gostaria que vocês abrissem no capítulo 4, versículo 27, que fala sobre nós sabemos a importância de termos sabedoria para fazer todas as coisas. E ele diz assim,
E veja que todas essas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porque não exige que o homem corra mais que rapidamente do que suas forças o permitam. E novamente é necessário que ele seja diligente, para que assim possa ganhar o galardão. Portanto, todas as coisas devem ser feitas em ordem. Tudo que o Senhor faz dentro do seu reino é em ordem, certo? Vocês já viram, já devem ter reparado na forma como a igreja administra essas coisas. Tudo com muita organização, com muita ordem. O profeta, com antecedência, ele já providenciou um meio de nós podermos ficar em casa para podermos ser nutridos pela boa palavra, até mesmo depois que tudo isso, até mesmo antes de tudo que isso acontecesse, né? E aí nós temos que entender que as coisas devem ser feitas tudo com sabedoria. Na sua vida também, você deve orar e perguntar ao Pai Celestial se você deve fazer isso, como deve ser feito isso, na maneira, né, pensada, bem organizada, né? Então é importante que nós possamos ter essa compreensão. Então, naquela época, o povo nefita poderia sair todo mundo correndo, vamos todo mundo ajudar os pobres. Não, tudo tem que ser feito com sabedoria e ordem, para que outras pessoas também pudessem ser ajudadas, certo? E no versículo 30, certo, do capítulo 4 de Mosias, tem a escritura de domínio, certo? Que é a escritura que vocês devem decorar para a gente fazer as buscas de escritura logo mais. Então diz assim, no versículo 30, isso, porém, vos digo-vos, se não tomardes cuidado com vós mesmos, e com vossos pensamentos, vossas palavras e vossas obras, e se não observardes os mandamentos de Deus, e nem continuardes tendo fé no que ouvistes concernente à vinda do nosso Senhor, até o fim de vossa vida perecereis. E agora, ó homem, lembra-te e não pereças. Então, que escritura linda, né? Que escritura tão inspiradora, quando o rei Benjamim, ele incentiva a todos os nefitas, né, a tomarem cuidado com os nossos palavras, obras e pensamentos. E você? O que você tem feito para tomar cuidado com o que você diz, com o que você pensa, com o que você faz, né? Será que todas as suas palavras, né, não são palavras que ofendem outras pessoas, são palavras sábias, palavras que se mantêm o espírito? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, certo? Porque as palavras, elas têm força e elas podem destruir, né, uma pessoa. Se usamos de formas inadequadas, podemos ofender muitas pessoas e mostrarmos um lado que não queremos que as pessoas saibam quem somos, não, até mesmo não queremos mostrar que somos uma pessoa errada. O Senhor espera que nós possamos falar palavras sábias, pensar e agir da mesma forma, certo? Então, essa é a segunda pergunta do exercício de vocês hoje. O que podemos fazer para manter os nossos pensamentos e palavras, né, e ações, né, corretamente? O que podemos fazer para manter, né? Então, aqui tem uma citação que eu gostaria de ler para vocês, do presidente Ezer Taft Benson, para finalizar nossa aula. Tenham pensamentos puros. Aqueles que têm pensamentos puros não cometem ações impuras. Vocês são responsáveis perante Deus não apenas por seus atos, mas também por controlar seus pensamentos. Portanto, vivam de modo que não tenham de envergonhar-se por seus pensamentos e suas ações. Se eles pudessem ser mostrados em uma tela em sua igreja, ainda é verdadeiro o velho ditado que semeamos pensamentos e colhemos ações, semelhamos ações e colhemos hábitos, semeamos hábitos e colhemos um caráter, e nosso caráter determina nosso destino eterno. Porque, como imaginou no seu coração, assim ele é. A luz e as trevas não podem ocupar o mesmo espaço, né, o mesmo tempo. A luz dissipa as trevas. Por exemplo, boas músicas, imagens visuais inspiradoras, atividades sadias e pensamentos e atos puros são coisas que promovem a presença do Espírito Santo e afastam da mente os pensamentos indignos. Então, tomem cuidado, jovens, com seus pensamentos, com suas palavras, com suas ações. E eu quero que vocês me respondam, certo? Essa pergunta. O que vocês podem fazer
para manter puros os seus pensamentos, as suas palavras e suas ações, certo? Essa é a segunda pergunta. Só recapitulando, a primeira pergunta está em Mosias 4, 13 e 16, que é: o que devemos fazer depois da remissão de nossos pecados? Quais são algumas atitudes que devemos tomar depois da remissão de nossos pecados? E segundo, o que podemos fazer para manter puros os nossos pensamentos, palavras e ações? Tá? Um grande abraço e eu deixo essas palavras em nome de Jesus Cristo e amém. Então, próxima aula a gente se vê aqui, tá? Um grande abraço. Tchau.